Isaías capítulo 58. O Senhor Deus diz: grite com toda a força sem parar. Grite alto, como se você fosse trombeta. Anuncie ao meu povo, os descendentes de Jacó, os seus pecados e as suas maldades. De fato, eles me adoram todos os dias e dizem que querem saber qual é a minha vontade, como se fossem um povo que faz o que é direito e que não desobedece a minhas leis. Pedem que eu lhes dê leis justas e estão sempre prontos para me adorar. O povo pergunta a Deus: que adianta jejuar se tu nem notas? Por que passar fome se não te importas com isso? O Senhor responde: a verdade é que nos dias de jejum vocês cuidam dos seus negócios e exploram os seus empregados. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando, chegam até a bater uns aos outros. Será que vocês pensam que quando jejuam assim, eu vou ouvir as suas orações? O que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que desejo que passem fome, que se curvem como um bambu, que vistam roupa feitas de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Não, não é o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupa aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então, a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda e eu direi: estou aqui. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos, se derem de comer os famintos e socorrerem os necessitados, a luz da minha salvação brilhará, e a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Eu, o Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto. Eu lhes darei de comer e farei com que fiquem são e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não se para de correr água. Em cima dos alicerces antigos, vocês construirão cidades que tinham sido arrasadas. Vocês serão reconhecidos como o povo que levantou muralhas de novo, que construiu novamente casas que tinham caído. O Senhor Deus diz: obedeçam às leis a respeito do sábado. Não cuidem dos seus próprios negócios no dia que para mim é sagrado. Considerem o sábado como um dia de festa, o dia santo do Senhor, que deve ser respeitado. Guardem o sábado, descansando em vez de trabalhar. Não cuidem dos seus negócios nem fiquem conversando à toa. Se me obedecerem, eu serei uma fonte de alegria para vocês e farei com que vençam todas as dificuldades, e vocês serão felizes na terra que eu dei ao seu antepassado Jacó. Eu, o Senhor, falei. Isaías capítulo 59. Vocês estão pensando
que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensa que Ele está surdo, que não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que o separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Vocês têm as mãos manchadas de sangue e os dedos sujos de crimes. Vocês só sabem contar mentiras e os seus lábios estão sempre dizendo coisas que não prestam. Não é para procurar a justiça que vão ao tribunal. Ninguém diz a verdade ao juiz. Todos confiam em mentiras e falsidades. Inventam maldades e praticam crimes. Os seus planos perversos são como os ovos de uma cobra venenosa, que come os ovos, morre. E se um se quebra, dele sai outra cobra venenosa. Os seus planos não prestam para nada, parecem teias de aranha. Eles não servem para fazer roupa e ninguém pode se vestir com elas. Tudo o que vocês fazem é mal. Todas as suas ações são criminosas. Vocês correm para fazer o que é errado e se apressam para matar pessoas inocentes. Vocês pensam somente em maltratar os outros e por onde passam deixam destruição e desgraça. Não conhecem o caminho da paz e todas as suas ações são injustas. Vocês preferem seguir caminhos errados e por isso não têm segurança. Deus ainda não nos salvou, pois temos pecado, e por isso Ele demora em nos socorrer. Procuramos a luz, mas só encontramos a escuridão. Buscamos lugares claros, mas continuamos nas trevas. Andamos apalpando as paredes como se fossem cegos, como se não tivéssemos olhos. Ao meio-dia tropeçamos como se fosse de noite, e em plena flor da idade parecemos mortos. Rugimos como ursos assustados, gememos como pombas, esperamos a salvação, porém ela demora, desejamos socorro, mas Ele está longe de nós. Temos pecado muito contra Ti, ó Deus, e os nossos pecados nos assustam. Os nossos pecados nos acusam. Não podemos esquecer as nossas maldades. Reconhecemos que somos culpados. Não temos sido fiéis. Temos nos revoltado contra Ti e nos afastado de Ti, ó nosso Deus. Temos falado de crimes e de revoltas e temos feito planos para enganar os outros. A sua justiça é posta de lado e o direito é afastado. A verdade anda tropeçando no tribunal. E a honestidade não consegue chegar até lá. A verdade desapareceu e os que procuram ser honestos são perseguidos. O Senhor se desgostou ao ver que não havia justiça. Ele ficou espantado quando viu que não havia ninguém que socorresse o seu povo. Então, com a sua própria força, ele venceu e, por ser o Deus justo, conseguiu a vitória. O Deus vestiu a couraça de justiça e pôs na cabeça o capacete da salvação. A vingança lhe serviu de roupa, e a sua ira foi a capa que usou. Ele dará a cada um o castigo que merece. Na sua ira castigará os seus inimigos, e os povos de países distantes receberão o que merecem. Todos, desde o leste até o oeste, temerão ao Senhor e o seu poder, pois ele virá como uma forte correnteza que é levada por um vento furioso. O Senhor Deus diz: eu virei a Sião como Redentor,
para salvar as pessoas do meu povo que se arrependerem. O Senhor diz ao seu povo: essa é a minha aliança que eu vou fazer com vocês. O meu espírito que eu lhes dei e os meus ensinamentos que eu lhes entreguei ficarão com vocês para sempre. Vocês os ensinarão aos seus filhos e aos seus descendentes, agora e para sempre. Eu, o Senhor, falei. Isaías capítulo 60. Levante-se, Jerusalém, que o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a sua luz. A glória do Senhor está brilhando sobre você. A terra está coberta de escuridão. Os povos vivem nas trevas, mas a luz do Senhor está brilhando sobre você. Sobre você aparece a glória de Deus. Atraídos pela luz, Jerusalém, os povos do mundo virão. O brilho do seu rosto, o brilho do seu novo dia fará com que os reis cheguem até você. Jerusalém, olhem ao redor e vejam o que está acontecendo. Os seus filhos estão voltando, eles estão chegando. Seus filhos vêm de longe, as suas filhas vêm nos braços das mães. Quando você vir isso, ficará radiante de alegria, cheio de emoção, o seu coração bate forte. Os povos que vivem do outro lado do mar virão, trazendo todas as suas riquezas para você. Os povos de Midian e de Efá chegarão, com enormes caravanas de camelos. Virá também o povo de Sabá, trazendo ouro e incenso. Todos eles anunciaram as grandes coisas que o Senhor fez. De Quedar e de Nebaiote virão carneiros que serão oferecidos no altar de Deus como sacrifícios que agradam a Ele. O Senhor fará com que o seu lindo templo seja mais belo ainda. Os navios são esses? Que navios são esses que vêm deslizando como nuvens, como pombas voltando ao pombal? São navios que vêm de longe. Os maiores vêm na frente, trazendo o povo de Deus de volta para o seu país. Trazem também prata e ouro para oferecer ao Senhor, o Santo Deus de Israel, que deu a vocês, o seu povo, muita glória. O Senhor diz a Jerusalém: estrangeiros reconstruirão as suas muralhas, e os reis deles trabalharão para você. Eu estava irado e por isso castiguei. Mas eu a amo e tenho compaixão de você. Os seus portões ficarão sempre abertos, não serão fechados nem de dia nem de noite, para que as nações, guiadas pelos seus reis, tragam as suas riquezas para você. As nações que não a servirem serão destruídas. Elas serão completamente arrasadas. Cipreste, pinheiro e zimbro, que são as melhores madeiras do Líbano, serão trazidos para você, a fim de tornarem ainda mais belo o seu templo, o estrado onde descansa o meu pé. Também virão os filhos dos reis que a exploraram e mataram, e se ajoelharão em frente de você. Todos os que a desprezaram virão até você e encostarão o rosto no chão. Você será chamada de cidade do Senhor, a Sião do Santo Deus de Israel. Nunca mais você será odiada, nunca mais será uma cidade abandonada sem moradores. Eu farei com que você seja bela e poderosa, com que seja para sempre uma cidade alegre. Nações e reis estrangeiros cuidarão de você, como a mãe que dá de mamar ao filho. Então você ficará sabendo que eu, o Senhor, sou o seu Salvador, que eu, o poderoso Deus de Israel, sou o seu Redentor. Em vez de bronze, eu trarei ouro para você e prata, e em vez de ferro, trarei bronze e ferro.
Em vez de madeira e pedras, farei com que paz seja o seu rei, e com a justiça governe. Nunca mais haverá violência na sua terra. O seu país não será destruído e arrasado novamente. Você chamará as suas muralhas de salvação e os seus portões de louvor a Deus. Nunca mais o sol a iluminará de dia, nem a lua de noite, pois eu, o Senhor, serei para sempre a sua luz, e a minha glória brilhará sobre você. Eu serei o seu sol e a sua lua, um sol que nunca se põe, uma lua que não para de brilhar. A minha luz brilhará sobre você para sempre, e os seus dias de luto chegarão ao fim, e o seu povo fará com que é direito, e para sempre será dono da terra prometida. Eles são a planta que eu plantei com as minhas próprias mãos. Eu os fiz, para que eles mostrem a todos a minha grandeza. Este punhado de gente será um povo numeroso. Essa nação tão pequena será a mais poderosa de todas. Eu, o Senhor. Eu sou o Senhor, e logo, no tempo certo, farei com que isso aconteça.